Abra comigo em Josué. Eu vou ser breve, não precisa você se preocupar e falar, meu Deus, agora o culto vai terminar não sei que hora. Vai não, gente, vai não. Nós vamos ter todo esse equilíbrio, porque Jesus é bom. Capítulo 1, eu vou ler do 1 ao 3. Josué, capítulo 1, eu vou ler do 1 ao 3. E sucedeu depois da morte de Moisés, servos do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto, verso 4. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Amém? Queridos, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre essa conquista. E não só sobre a conquista, mas eu quero trazer algo específico dessa conquista. Mas eu introduzo falando desse tempo que marcou a história do povo de Deus. É um momento singular, um momento que marcava a tão sonhada tomada de Canaã. Um tempo que marcou algo que era sonho, que era promessa, que era uma realização já autorizada nas regiões celestiais por parte de Deus para aquele povo. Mas ainda que Deus já os tinha prometido, passaram-se um tempo e vieram instruções para aquela geração que então ia tomar aquele lugar. E quando a gente aplica essa figura do Antigo Testamento, que aconteceu na íntegra, na realidade, quando a gente aplica isso para nós hoje no Evangelho da Graça, nós sabemos que é muito fácil interpretar essa conquista aqui na terra também. Porque nós sabemos que tem uma Canaã plena, nós sabemos que tem um lugar onde nós não teremos mais lágrimas, onde não teremos mais choro. Mas nós sabemos também que aqui onde vivemos, existe um lugar de conquista que Deus vai nos fazendo alcançar. E quando a gente olha para o princípio de Deus, através de Josué na entrada de Canaã, a gente se aplica em todas as nossas conquistas hoje também. Não pegando a figura literalmente dos acontecimentos, mas aplicando os princípios de Deus, os princípios que Deus fez com que eles usassem, ou com que Deus os direcionou para que a nossa vida também seja direcionada e a gente alcance esse lugar. E lugares esses que Deus nos autoriza, mas Ele nos autoriza, mas Ele também nos dá o caminho. Não é porque Ele nos autorizou, ou Ele nos prometeu, ou Ele nos liberou, que não tem o caminho pelo qual nós tenhamos que passar. Não é porque Ele nos autorizou que nós não temos instruções também a seguir, que nós não temos um projeto, uma batalha, uma guerra até chegar nesse lugar. Nós já ouvimos aqui no louvor hoje que Deus é aquele que vem sim lutar as nossas guerras, mas Ele não nos deixa de fora delas. E as nossas guerras, os nossos lugares de conquista, para cada um são diferentes. Porque nós temos histórias diferentes, nós vivemos momentos na vida diferentes, então nós temos conquistas diferentes. E o engraçado é que aqui Josué vai falar, Deus vai falar para ele sobre pisar a planta do vosso pé lá onde eu vos tenho dado. Então ele diz, olha, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado. Mas depois que ele diz todo lugar, ele vai marcar o território. Ele vai falar do lugar exatamente onde eles iam pisar a planta dos pés. Então, pisar a planta dos pés vai falar desse lugar onde eu vou pisar de conquista. Falar de colocar a planta dos meus pés, vai falar desse lugar de alcance para a minha vida hoje. E nesse aspecto é diferente, por quê? Porque uns estão conquistando na família. Uns têm guerras a conquistar que de repente diz respeito a uma restauração de casamento, por exemplo. Outros sobre a restauração de um filho, que talvez já esteve no caminho do Senhor e não está mais, ou talvez nunca esteve. Outros vão falar
de situações de trabalho, de carreira profissional, de finanças, como, né, o pastor liberou hoje aqui, uma unção que eu creio, de liberação. Então, outros estão conquistando nessa área por conta do momento que estão passando. Outros estão conquistando no corpo físico, de repente atravessando algo de uma enfermidade e precisam chegar a uma Canaã, a um território nesse momento. Outros estão em conquistas emocionais, outros estão em lutas, em guerras travadas com sentimentos, ou com questões no seu temperamento, ou traços no seu caráter, na sua personalidade que ainda não conseguiram vencer. Tem pessoas que precisam conquistar um perdão, que não conseguiu liberar, que o negócio está engasgado, que o negócio está travado. Então as nossas conquistas, elas são diferentes. Não são maiores e nem menores, porque é uma história individual diferente. Mas são as nossas guerras. E toda guerra travada tem um lugar de conquista para se alcançar. Agora, a questão é que para pisar nesse território, era necessário uma estratégia. E quando Deus falou assim, olha, vai, e eu vou te dar Canaã, Ele deu um objetivo. O primeiro objetivo era Jericó. O primeiro lugar de conquista era uma cidade chamada Jericó. Nós sabemos que toda a Canaã não tinha só Jericó, mas por lá foi onde Deus ordenou que começasse. E o que eu entendo com isso, queridos? Porque quando Deus falou, todo lugar que você pisar a planta dos vossos pés, em seguida Ele diz, desde o deserto do Líbano, até o grande rio, até toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, esse será o vosso termo. Deus deu os limites. Vai pisar, mas Deus deu os termos do território onde eles iam conquistar. E disse, vai começar por Jericó. Era a primeira cidade de conquista. Então, eu aprendo um princípio de guerra espiritual muito forte aqui, que, queridos, as guerras, nós vamos travando conforme Deus nos libera. Para tal guerra, em tal tempo. Deus escolhe o que construir e como fazer em cada etapa da nossa vida. Então, algo que eu aprendo, e eu preciso ensinar isso nessa noite sobre batalha espiritual, é que a Jericó, quem aponta é Deus. Deus aponta qual o lugar de conquista para aquele tempo. Deus nos faz entender pelo discernimento o que eu estou conquistando ou o que eu tenho para conquistar nesse tempo. Ou melhor, Deus faz cada um de nós entendermos o que está liberado. O que está autorizado para a conquista individual ou familiar de cada um de nós. E o que acontece? Às vezes nós queremos conquistar o que Deus ainda não liberou. E aquilo que está liberado, nós não nos movemos. Nós não vamos naquelas guerras dos termos que Deus já liberou. Então, a Jericó, ou seja, aquilo que é para ser tomado agora, nesse tempo, na vida de cada um, Deus vai falar. Deus vai falar qual que é a Jericó no momento na sua vida. E se você, por acaso, está um pouco perdido, de repente falando, pastor, eu não consigo ter vitória. Eu te pergunto, será que você está indo por esse caminho dos termos da guerra que Deus travou para você nesse momento? Qual que é a sua Jericó, a sua área de conquista agora? Sabe por quê, queridos? Porque nós costumamos ser vencidos em algumas áreas de batalha espiritual por demandarmos força e energia em área que Deus não nos autorizou. Ou por travarmos guerra que não é para aquele tempo na nossa vida. Ou por entrarmos em batalha que não é os termos da guerra. Veja bem, ele diz, onde você pisar a planta do vosso pé. Mas depois ele delimitou. Ele falou aqui, aqui, aqui. Ele fez o cerco e falou, esses serão os termos. O que é termo? Autorização para conquistar. Existe um território, uma demarcação que quem faz é o Senhor. E nós precisamos aprender a guerrear, a vencer as nossas guerras por áreas. Pastora, mas seja mais específica. Gente, em todas as áreas. Porque de repente aqueles momentos são momentos de questões travadas de relacionamentos de intimidade dentro de casa. São questões travadas conosco mesmo sobre uma questão de ansiedade ou sobre uma questão que te aflige, que te ataca, sobre um sentimento, sobre uma cadeia interior sua que ainda não alcançou libertação. Às vezes são guerras familiares.
Às vezes são guerras em outros casamentos de pessoas que nós conhecemos. Às vezes são guerras na cidade, no estado, na nação, fora da nação. Mas o que eu entendo é que quem delimita os termos da guerra, quem delimita as fronteiras de conquista para cada tempo na vida de uma pessoa é Deus. Então uma coisa que nós precisamos aprender em batalha espiritual é identificar qual é a nossa Jericó. Qual é a nossa cidade de conquista daquele tempo. Qual é a nossa cidade de conquista do momento em que nós vivemos na nossa vida? Porque senão a gente vai se perder. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Aí ele vai falar, qual é esse todo lugar? Desde o deserto e do Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Quais são os termos de Deus para as guerras que você está lutando? Será que você já se perguntou? Qual é a porção territorial? Qual é a porção dentro dos limites de conquista que já está autorizado nas regiões celestiais? Porque, queridos, aqui tinha uma autorização desse termo. Aqui tinha uma liberação de Deus. Vai. Naquilo que Deus te envia e Ele te dá os termos, Ele te respalda. Agora, aquilo que Ele não mandou você se meter, você nem sempre vai ter o respaldo dele, embora Ele seja misericordioso e às vezes até nos respalda sem ter nos enviado, mas não é uma garantia. Não é uma garantia. Por quê? Nós não respeitamos às vezes os limites de guerra. E às vezes nós queremos fazer o tudo e a nossa Jericó do momento a gente não está enfrentando. Às vezes nós queremos travar um monte de coisa. Ah, pastora, mas a senhora está dizendo que nós não podemos ajudar uma pessoa ou outra, uma situação ou outra. Não. Eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que de repente você perde o seu foco de batalha. De repente você perde aquele lugar que está liberado para você conquistar esse ano de 2019. De repente você perde aquele lugar que está liberado para você conquistar nesse primeiro semestre, se perdendo com vários alvos que não é o que o Senhor tem. Qual é a sua Jericó? Porque Deus mandou começar por Jericó. Adiantava eles começar lá perto do Eufrates? Era lugar da conquista, fazia parte de Canaã, fazia parte da promessa de Abraão, do território que Deus deu a Abraão, mas não era por ali. Porque quem sabe a área que Ele vai fazer, a vitória que Ele vai conceder, a conquista que Ele vai te dar nesse momento é o Senhor. Querido, se Deus fosse fazer conosco tudo de uma vez, a gente nem suportaria. Por isso que às vezes você passa 5 anos e Deus trabalha uma coisa e você fala assim, meu Deus, demorou tudo isso, esse negócio que aconteceu há 20 anos atrás, em libertação é comum isso, em processo de cura é comum. Aí fala, poxa, mas eu já passei por tanta coisa, eu já passei por tanto processo, né? Se fosse eu falando, eu já preenchi tanta ficha, porque gente, acho que não tem uma pessoa que preencheu mais ficha do que eu fiquei com a ficha de cor na minha cabeça, só das minhas mesmo. Aí você falava, ainda tem um negócio, ainda veio um sonho, ainda trouxe uma mancha preta que tinha, por que não me mostrou isso lá atrás? Porque se Deus fizer tudo de uma vez, a gente não aguenta. Se Deus for trabalhar tudo o que precisa em nós, a gente não aguenta. Agora a gente corre o risco de perder o foco se a gente não entender para aquele tempo qual é a nossa guerra. A gente corre o risco de perder a vitória, de perder a conquista, se nós não discernirmos qual é a nossa guerra daquele tempo. Não gaste a sua energia demasiadamente do que Deus não te mandou, porque senão vai ter o respaldo. Não se libere, não perca o foco, não entre num lugar que não está determinado como um termo de conquista para você e uma liberação nas regiões celestiais. Qual é a sua Jericó? Qual é a sua área de conquista para esse tempo? Então, o que mais que eu posso extrair desse tempo onde Josué conquistou não só Jericó, mas ele deu início a todo esse lugar que fazia parte do termo que estava liberado. Mas ele começou por ali. E eu aprendo que essa primeira cidade de conquista, havia muros. E essas muralhas, ela vem falar muito da construção que Deus faz em nós. E não só dentro de nós, quanto nos nossos relacionamentos, ou em todas as áreas que nos diz respeito. Quanto à nossa família, ou quanto às guerras que nós estamos travando para aquele momento.
esses muros precisavam derrubar. E às vezes a gente pensa assim, mas a gente ora tanto o Salmo: Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor, né, a nossa cidade forte, eu me escondo no Senhor. Mas esses muros aqui não são os muros de fortalezas do Senhor. Então esses não são os muros de proteção que Deus ergue em volta de nós. Esses de Jericó eram muros que, pelo contrário, precisavam ser colocados abaixo. Esses muros precisavam cair para que a tomada fosse feita. Gente, sem derrubar as fortalezas daquela cidade, sem passar por esse processo, não tinha a conquista do restante do território. E com nós, na nossa vida é assim também. Se a gente quiser pular essa etapa, nós não vamos conseguir. E dentro desses muros, eu quero assim pegar algo específico, que a gente não poderia falar de tudo. Mas eu quero pegar algo específico que, no meu ponto de vista, e não é só o meu ponto de vista, é algo que queima para hoje, né, para essa quarta-feira dentro de mim. Uma das coisas que a gente vê que é um forte impedimento para que um crente, para que uma pessoa que tem fé em Jesus não alcance. Ou seja, a gente vê pessoas dando voltas sem entrar na sua Canaã, sem entrar nem na sua Jericó, sem conseguir entrar nesse lugar de conquista. Uma das coisas mais evidentes é esses muros que não são derrubados dentro de nós, enganosos da nossa alma, que funcionam como cadeias, como muro, que querem nos proteger. Porque a alma faz uma leitura errada e ela lança sobre nós como se fossem muralhas de proteção para nos proteger, mas pelo contrário, quem está conquistando de fora para dentro precisa derrubá-los. Precisa primeiro derrubá-los. Então esses muros que eu quero falar hoje, que nos atrapalham de ir nesse lugar de conquista, em qual for a área, essa aplicação você vai fazer em qual for a sua Jericó, em qual for a sua terra, a delimitação dos termos de sua conquista para esse momento. Nós vamos aplicar para qualquer uma das nossas áreas. Esses muros, eles funcionam como um alicerce, como uma espécie de mecanismos de defesa da nossa alma, que são enganosos, porque nós desenvolvemos isso como uma espécie de proteção sem que a gente pense, mas na verdade estão nos protegendo até de Deus. Estão nos protegendo do privilégio da conquista de Deus. Estão nos protegendo inclusive da vitória da conquista que Deus tem já autorizado, porque já está autorizado nas regiões celestiais. Então essas barreiras, né, eu pedi aqui, Juliano, dê esse trabalho para ele hoje, para a gente exemplificar. Essas barreiras, elas são construídas tijolo por tijolo. Tijolo por tijolo. São colocados um a um. Pastora, mas será que eu tenho tanto de tijolo desse, que precisa ser destruído dentro de mim? Não sei, gente, eu nem sei quantos tijolos tem aqui, sabe? Eu não sei se você tem só um pedacinho do muro ou se você tem muito. Mas eu sei que no decorrer da nossa vida, nós vamos erguendo fortalezas que funcionam como barreiras de proteção, só que são algo que nos protege da conquista de Deus, porque não estão alicerçadas nos princípios de Deus. Na verdade, elas estão alicerçadas em uma construção que vem de uma história. Aqui pode ter tijolo da dor, aqui pode ter tijolo da frustração, aqui pode ter tijolo do engano, aqui pode ter tijolo de traumas, aqui pode ter tijolo de cobiça, aqui pode ter tijolos de todos os níveis que você pensar. E um alicerçado no outro. Quem senta tijolos, quem trabalha com construção sabe que depois que você coloca um tijolo, coloca a massa, coloca o cimento, coloca outro tijolo, e aquilo seca, e o cimento seca, a parede se fortalece. A parede é fortalecida. Então, os tijolos vão sendo colocados com essa massa dentro de nós. Com essa massa, com esse cimento, que é a nossa história. E queridos, eu vou te dizer, uma parede semelhante a essa dentro de nós, alicerçada com cimento da dor, com cimento de desilusão, com cimento de frustração diante de derrotas,
com cimento de falta de perdão e tantos que podem representar esses tijolos, eu vou te dizer, nos fazem fortalecidos, mas em barreiras contra a nossa vitória. Por isso Jericó era a primeira parte que tinha que ser vencido. Aquelas muralhas precisavam cair. Aquelas muralhas precisavam ser destruídas para que a gente pudesse, de fato, começar uma conquista. Não ia ser a conquista no total. Jericó não ia nos dar todos os termos que Deus delimitou e determinou. Não ia, mas precisava começar por ali, porque as barreiras tinham que ser destruídas. Então é nesse ponto que eu quero falar com vocês, especialmente nessa noite, que esse mecanismo de defesa, ele tende a esconder o que precisa vir para fora. Por isso precisava derrubar. Por isso precisava vir para o chão, porque não eram as fortalezas do Senhor, não eram os muros da cidadela de proteção do Senhor nos quais nós nos escondemos. É muros internos e nós nos escondemos atrás deles. Segundo a psicanálise, diversas situações que a gente vivencia pode desencadear sentimentos tão inconstantes que nos fazem inclusive perder o alvo e o objetivo. E como eu vejo pessoas sem foco na sua conquista por causa de muros de proteção. Como eu vejo pessoas que perderam o foco do que Deus liberou para conquistar. A conquista está nesse céu, a pessoa está lá no outro. A conquista está no sul, a pessoa está no norte. A conquista está no leste, a pessoa está no oeste. Longe daquele lugar que Deus autorizou para prosperar. Quantas pessoas, por causa de muros de proteção, não vivem o hoje do Senhor, a conquista do Senhor, por exemplo, nas finanças, no trabalho, em um curso, porque antes de chegar nesse lugar de conquista, eles são bloqueados, eles ficam cegos por causa dessas barreiras construídas. Eu quero falar de um tijolo, pelo menos. Acho que em 10 minutos, 15 no máximo, eu consigo falar de pelo menos um tijolo. Juliano colocou um monte aí, mas não vamos falar de um pelo menos. O que eu vejo ali, que Josué e todo aquele povo precisava vencer. Em primeiro lugar, o que me chama a atenção era o medo. Querido, se tem uma coisa que nós temos medo de derrubar nossos muros de proteção, é o medo. E eu nem estou falando ainda dos tijolos especialmente específicos. Mas eu estou dizendo de algo que nos impede de ir derrubar as nossas muralhas de proteção. Do que nós temos medo, pastora? A partir do momento que eu entendo que é bom, que eu entendo que é uma muralha que tem que vir abaixo, do que eu tenho medo? Eu destaquei duas coisas em especial. Medo de nos expor. É uma coisa que a gente precisa vencer para derrubar os muros de proteção. Porque veja bem, quando a muralha cai, quando a muralha é destruída, o que está aqui dentro da muralha vai ficar exposto, não é? Derrubamos aqui, aquilo que está atrás, numa aparência de proteção enganosa, vai ficar exposto. Jericó ia ficar exposto. A estratégia de Deus era começar derrubando as muralhas justamente para expor o lugar que seria conquistado. Querido, se você não expor o lugar que precisa ser conquistado dentro de você, nas áreas da sua vida, sejam elas físicas, externas ou interiores, se você não expor, dificilmente terá conquista. E esse é um dos nossos medos. O medo de se expor diante daquilo que o Senhor vai construir. Esse medo, eu percebo que apavora muitos. Muitos se veem apavorados quando alguém chega perto dos seus muros de proteção. Muitos de nós nos vemos desesperados quando Deus chega perto desse lugar. Imagina vendo tudo vir abaixo. Só de chegar perto, muitos entram em desespero. Você vê uma pessoa, quando você quer transpor esse tipo de barreira na vida dela, você vê às vezes ela dá todo tipo de sintoma, até no físico. Tem uns que começam a transpirar a mão, tem um que começa a suar o pé, tem outro que começa a rir sem motivo, dá uma crise de riso, tem outro que começa a chorar, tem outro que começa a tremer a voz,
Eu estou falando de sintomas leves, mas que apontam os nossos medos sendo rompidos quando a gente está prestes a ser exposto. Mas deixa eu te dizer, não tem conquista nessa perspectiva, não tem como vencer algumas das nossas guerras se eu não me expor. O que você precisa discernir é que são barreiras, essas barreiras de autoproteção são barreiras levantadas falsamente. Tem uma aparência de proteção, mas na verdade elas precisam ser destruídas. E o medo de nos expor diante de Deus e até diante de pessoas não vai nos ajudar. Uma primeira coisa que a gente precisa renunciar para vencer algumas guerras que já tem termos de conquista liberados nas regiões celestiais é o nosso medo. Eu vejo um exemplo maravilhoso, anos depois, em volta do mesmo território de Jericó. Agora já no tempo de Jesus, em Lucas 18, a gente vê a cura de um cego. Que você sabe bem, mas eu vou ler de novo. Lucas 18, 35, 43. E aconteceu que chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que ele se calasse. Mas ele clamava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o glorificando a Deus. E todo o povo vendo isso, dava louvores a Deus. Ah, queridos, eu vejo no mesmo território de Jericó, onde a cidade foi exposta, onde Deus ensinou como guerrear, começa derrubando as muralhas, começa por esse lugar. Um termo de conquista já tinha sido liberado na sua vida, e especialmente na vida de muitos aqui que vieram aqui por causa dessa palavra hoje, que vieram aqui por causa da unção de liberação, de conquista que foi liberado aqui. Muitos aqui foram atraídos hoje para receber isso. Muitos já têm o termo de conquista liberado e não estão sabendo guerrear a guerra. Não estão sabendo como tomar posse do território. Mas os termos já estão liberados. E esse cego entendeu isso. Ah, ele não teve medo de se expor. Ele não teve medo de gritar: Jesus, Jesus, filho de Davi, ai, eu estou aqui. Querido, deixa eu te dizer, tem guerras que se faz necessário nós nos expormos a esse ponto. Olha, eu aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu preciso de ti, eu quero, Senhor, eu desejo essa cura, eu desejo essa situação ser mudada, eu desejo conquistar esse lugar. Falaram para ele: se cala, está pagando mico. Ai, ele gritou mais alto: Jesus, Jesus, filho de Davi, olha para mim. Deixa eu te dizer, queridos, às vezes nós vamos precisar nos expor. E o medo de derrubar essas muralhas de proteção é que a gente tenha medo que todo mundo vê o que está lá. Se é cegueira, se é o câncer, se é a ansiedade, se é a depressão, se é o divórcio, se é a imoralidade, se é o homossexualismo. Nós temos medo de ver o que está do lado de lá. Mas esse homem aqui entendeu. Ele entendeu que ele precisava se expor. Ele entendeu que os muros de proteção tinham que vir abaixo. Ele entendeu que não adiantava mais, tijolo por tijolo, edificando com o cimento da história passada dele. Ele entendeu: eu preciso. Foi a primeira coisa. Depois Jesus falou para ele: que queres que eu te faça? Bom, o homem já vinha igual um louco gritando, né? Que você sabe muito bem que não precisava dessa pergunta, que dispensava essa pergunta de Jesus. Então por que Jesus perguntou? Ora, algum estressadinho podia falar assim: mas mestre, me poupe. Né? Não Deus estressado assim, que não entende as perguntas e fala: né? Não faz assim?
Não está entendendo a pergunta. Eu, às vezes, estou com uma pessoa, pergunta uma coisa nada a ver. E eu olho no olho da pessoa, eu sei que ela está pensando assim, meu Deus, a pastora voou nessa, o que tem a ver? E eu estou rodeando, porque os muros de proteção estão enrijecidos. E não são só das pessoas, são dos nossos. Porque o que a gente prega aqui, mas na hora da gente viver os nossos processos e as nossas guerras, nós não somos diferentes. Porque todo pregador, quando ele desce daqui, nós somos mais um, somos igreja, e cada um tem suas guerras, só muda de fase e de situações, mas são áreas de conquista que todos nós precisamos alcançar. Que eu queria poder falar, já conquistei todas as coisas, meu Jesus. E cada vez que você alcança um lugar, vem uma nova situação para te levar a um outro lugar, e você vai ter que se expor. Você vai ter que se expor, e se expor de novo, e se expor de novo. Pastora, você está falando de se expor diante de pessoas? Às vezes sim, eu me exponho, eu dou o grito. Se me apertar o negócio, eu saio dando grito e me exponho. Mas tem pessoas que esse muro de proteção é tão grande que ele não consegue se expor nem diante de Deus. Eu não estou nem falando de pessoas. Tem alguns que têm tanto medo que essa fortaleza seja derrubada, que ele não consegue se expor nem diante de Deus, para chegar diante de Deus e dizer assim, essa aqui é a minha dificuldade. Senhor, esse tempo, a minha Jericó é essa aqui. Deus já sabe, claro que Ele sabe. Mas Ele perguntou para o cego, o que você quer? Gritando, feito um doido desse jeito. E todo mundo abafa o caso. E aí que ele gritava, ai como eu amo isso. Me identifico, porque tem dia que eu dou uns berros, né? Eu peco por errar. Peco pelo a mais, né? Porque daí eu descompenso, às vezes vou para a ansiedade. Mas que eu me exponho, eu me exponho. Eu gosto desse homem. E aí Jesus diz assim, a tua fé te salvou. Todo aquele escândalo, Jesus não o repudiou. Jesus não o discriminou. Jesus não achou que era demais. Jesus não fez nenhum comentário, tipo assim, menos. Não. Quando ele disse, eu quero ver. Eu estou fazendo todo esse piseiro, porque a minha necessidade é essa. Eu estou fazendo todo esse escândalo, porque a minha necessidade nesse tempo é essa. A minha Jericó é essa. Mas tinha um termo de liberação, de cura para esse homem. Tinha algo que Deus já tinha liberado no mundo espiritual. E aquele movimento dele o lançou na conquista. Naquele momento, naquele ano que ele viveu, naquele momento histórico que ele passou, aquela era a conquista para aquele tempo na vida dele. E o movimento dele, de ir ao encontro do Senhor, de se expor, de declarar o que ele precisava, moveu as águas e Jesus falou, a tua fé, Deus tributou por fé, Deus teve por fé todo aquele escândalo. Que mais que nós temos medo de derrubar esses muros de proteção? Na verdade, gente, eu nem comecei a falar dos tijolos ainda, né? Nem vou falar, se preocupa não, que eu não vou passar do horário. Mas, que mais? Ainda estou falando dos muros. Nem estou falando ainda dessa formação dentro de nós. Mas por que a gente não quer? Além de ter medo de se expor, a gente tem medo da realidade que está atrás das muralhas. Queridos, muitos de nós preferimos viver no mundo fantasioso. Muitos de nós preferimos viver numa fantasia do que encarar a realidade do caos. Ou talvez não do caos, mas da situação que realmente está aquela área de conquista. Quando as muralhas caem, a pessoa tem que lidar com a realidade do que realmente é. Muitos passam uma vida fugindo das arestas que está vendo, que está nítido que não está bem no casamento, mas não tem coragem de se expor. E continua se protegendo. Aí às vezes qual que é a proteção? Mas o fulano, olha a vida dele. Aí eu acho engraçado que nessa hora, em vez da gente se comparar com alguém que é um exemplo naquela área, a gente pega um bem ruim, né? Sem referência. Por exemplo, se o problema é o casamento, a gente vai se comparar. Mas olha como está o casamento do fulano, aí pega aquele todo arrebentado.
Nem para a gente pegar assim, um padrão bem alto, para a gente falar, vou chegar lá. A gente fala assim, e a gente vai se enganando. A gente vai se enganando. Às vezes a realidade de um filho, a gente não quer ver, e vai fugindo, e vai fugindo, e vai se escondendo. Por quê? Porque a gente não quer se deparar com a realidade que está lá. Às vezes a gente vê isso em pessoas com empresa. Eu já tive empresa, mas meu tempo assim, numa loja, foi razoavelmente, comparando com a minha idade, que é bem pouca, foi até bastante. Mas mais do que isso, eu sou filha de pais, assim, eu nasci com meus pais com comércio. Então, não só as histórias ou fases da minha própria família, como eu tenho tia que tem loja, irmã e parentes. Então, aquilo era um pouco a nossa vida. Então, eu sei um pouco, vou dar um exemplo do que eu conheço. Às vezes a pessoa tem uma empresa e ela começa a não ir bem. Mas o que ela faz? Ela coloca um dinheiro, ela faz um empréstimo, ela injeta um capital para gerar, ela adquire uma mercadoria e coloca lá, e ela vai indo, mas ela não para fazer um balanço. Ela não para, porque se ela for realmente puxar uma contabilidade, uma administração, ela vai ver que já faz 1 ano que ela está pagando para trabalhar. Mas ela está fugindo da realidade. Às vezes ela fugiu mais 1 ano. Muitos de nós, não só em áreas físicas, como em outras áreas, a gente foge assim. Porque a gente não quer encarar a realidade do que está lá atrás daqueles muros. E a gente vai remediando. Não, vamos fazer as contas. Não, nem vou fazer. Uai, mas aí é que eu tenho que parar para fazer, para saber qual é a realidade. Mas isso me imputa responsabilidade. Porque se eu ver que faz 1 ano que eu estou pagando para trabalhar, eu vou ter que mudar de emprego. Eu vou ter que parar de viver do mundo de fantasia. Eu vou ter que parar de viver só do giro do banco, porque eu mesmo não estou conseguindo ter renda nenhuma naquele negócio. Mas eu não quero. Porque às vezes vai tirar meu status. Porque às vezes vai me tirar o chão. Porque às vezes vai me tirar aquilo que eu estou apegado. Porque às vezes vai me custar renunciar coisas que eu gosto, renunciar coisas que eu me apeguei. Porque às vezes vai custar eu ter que mudar de nível, eu ter que descer um pouco o nível, eu ter que dar uma reestruturada geral em tantas coisas da minha vida. Às vezes é assim. Às vezes nós vivemos fases que sabemos que algo não está certo no casamento, mas a gente não tem coragem de encarar. Porque a gente não quer ver o que está lá atrás. Porque talvez o que está lá atrás é 10 anos ou 20 anos de adultério. Às vezes o que está lá atrás é 10, 20 anos de pornografia que já bagunçou e maculou o leito e toda a sexualidade. Às vezes o que está lá atrás é algo que já vem e já afetou a vida de um filho. Que já está numa crise. Até de identidade sexual. Ou numa crise de vícios. Ou começando um uso de drogas lá na escola. E a gente às vezes é o último a saber por quê. Porque nós não queremos derrubar esses muros. Só que eu quero te dizer uma coisa essa noite. Esses muros oferecem uma falsa proteção. É um engano da nossa alma. A nossa alma quer levantar, porque a alma do ser humano sempre vai buscar lugar de proteção. Só que o que vai fazer ela buscar lugar de proteção em Deus é o nosso espírito, guiado pelo Espírito Santo de Deus, que agora muda o rumo. Se nós vivermos alicerçados nas situações da nossa alma, a gente vai continuar deixando esses muros levantar. E não temos coragem de ver a realidade que está lá atrás. Não temos coragem de nos deparar com realmente o que nós temos que enfrentar. Deixa eu te dizer, a primeira coisa para se conquistar, para se vencer guerras, é você ver a realidade do seu inimigo e olhá-lo de frente. Eles precisavam derrubar aquelas muralhas, porque eles precisavam ver eles de frente. Deus queria esse confronto. Deus queria que eles olhassem o lugar da conquista, mas também os inimigos de frente. Vamos encarar. O que é realmente que eu tenho que vencer? Qual é a minha guerra desse momento? Não se esconda aqui e não queira vencer aqui se a sua guerra for lá. Não se esconda lá e queira ficar lutando lá se a sua guerra for aqui. Esteja onde Deus quer e precisa que você esteja. Identifique qual a sua Jericó. Identifique quais os termos de conquista da tua guerra. Deus declarou certinho aqui. Qual eram os termos? Onde está liberado?
onde está liberado. Não se esconda, não se esconda. Tem pessoas que não vivem as conquistas ministeriais escondido atrás de muros de proteção. Não guerreiam as guerras ministeriais para qual forem chamados. Estão parados e paralisados porque não querem encarar a realidade daquilo que precisa mudar. Mas tem pessoas que não guerreiam suas guerras mais internas, no seu íntimo, do seu leito, da sua vida de intimidade, dos seus relacionamentos mais próximos, ou dos seus relacionamentos com parentela, enfim, todos os níveis, porque às vezes estão se escondendo em outras guerras. Deixa eu te dizer, Deus tem uma liberação, e você e eu, nós precisamos aprender a guerrear as guerras que Deus nos autorizou, porque para essa Ele nos respalda. Para essa, Ele nos respalda. Para essas batalhas, Deus nos respalda. Para vencer e nos apropriar e entrar em lugar de conquista, onde já foi liberado e autorizado nas regiões celestiais, Deus nos respalda. O que determina a coragem de uma pessoa é a forma com que ela reage ao medo. Só existe coragem porque houve uma situação que amedrontou. Senão nós não temos opção de provar a coragem. Só provamos coragem quando estamos passando por situações que nos amedrontam. É por isso que Deus diz para ele lá no comecinho: ser forte e corajoso. Ele precisava dessa palavra. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Querido, tem pessoas que não vão ao médico com medo. Ele foge com medo do que vai dar no exame. E aí você escuta aquilo, você não entende. Porque às vezes ele não fala. Mas você rodeia os muros de Fortaleza e vai. E você fala, mas escuta, por quê? Aí você cava, você consegue extrair, às vezes com muito custo. Eu tenho medo, pastor. Mas como tem medo? Você tem que estar com medo de ficar com a doença. Você tinha que ficar com medo do diagnóstico atrasado. Porque quanto mais tarde o diagnóstico chegar, mais difícil a cura, certo? Vendo pelo lado da medicina. Então, às vezes a pessoa não vai ao médico com medo de enfrentar a realidade do diagnóstico. Às vezes nós não fazemos as contas nas finanças, como eu dei o exemplo, por medo de enfrentar a nossa má administração de anos. Porque a maioria das situações em finanças não é libertação financeira, é educação financeira. Existe libertação, existe prisões, existe saquetel furado por causa de maldições? Sim, só que são a minoria, eu posso te garantir. A maioria é porque a mudança requer uma responsabilidade drástica de mudança em hábitos, de renúncia, de entrega, como o pastor Marcos falou aqui. Evangelho de entrega em todos os sentidos. E quando a gente chega para destruir aqueles muros de proteção, é como se aquilo que a gente estivesse se apegando, aquelas coisas que a gente estivesse se agarrando, vão ser tiradas de nós. Nós precisamos vencer esse medo. É preciso estar de frente. Pastora, todo muro de proteção, ele é construído só pelo medo? Não. Mas por que eu comecei a falar sobre o medo como um primeiro tijolo? Porque se eu não venço ele, eu não consigo tirar os outros. Então ainda bem que eu comecei por ele, que de alguma forma eu sabia que eu não ia poder pregar muita coisa. Se eu não venço o medo, eu não consigo tirar os outros. Eu não consigo me ver livre daquilo que a minha alma falsamente, enganosamente levanta, mas que me impede de conquistar. Vamos derrubar. Derrube essas muralhas. Corajosamente, deixa elas ruir, cair pelo chão. Para quê? Para que você tenha uma visão, primeiramente, do quadro. Pastora, mas dói. Mas é difícil de enfrentar, mas é necessário. É necessário. Sua área de conquista é sexualidade? Sua área de conquista é uma guerra na sua identidade sexual? É uma guerra contra a imoralidade? Sua área de conquista é uma desorganização que já passa anos em situações financeiras? Ou qualquer outra que seja. Mas encare primeiro a realidade do que está atrás desses muros de proteção. Enfrente seu inimigo.
Olhe para ele de frente e diz: não, eu preciso saber como que está essa situação no geral, para a partir daí eu conseguir colocar as instruções do Senhor em prática, e aí eu vou avançar. Queridos, princípios de guerra são o mesmo. Guerras todos nós temos, lutas todos nós temos, situações para conquistar todos nós temos. E eu posso te garantir, como alguém que tem se esforçado para viver os processos de Deus, principalmente porque a área que eu fui chamado, a gente só fala de processo. Então eu posso te garantir, como alguém que tem buscado e se esforçado para viver esses processos, área por área, eu posso te garantir que não para. Guerras não param. Você vai mudar os níveis, você vai trocar situações, mas nós sempre vamos ter. Então sempre nós vamos aplicar os mesmos princípios se queremos ter vitória. E está aqui em Josué, no livro de Josué, os maiores, os melhores, os fundamentos de batalha espiritual para conquistar. Se falando de estratégias de guerra, esse aqui é o nosso livro. Chamar o louvor. Aleluia. Eu quero orar com vocês. Rapidamente, nós já estamos encerrando, mais uns minutinhos só. Eu quero orar nesse foco hoje, bem específico. Que o Senhor tire nosso medo. Que o Senhor lança fora o medo. Pastora, como a gente se vê livre do medo? Gente, a receita está na Bíblia. A melhor receita está na Bíblia. Poderíamos falar várias coisas, mas a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo o medo. Então é nele. Quando você entra no lugar do amor dele, você se sente seguro para se expor. Você se sente seguro para desapegar das construções falsas da nossa alma, que quer nos agarrar e nos impedir de ver a realidade. Lá atrás pode ter uma realidade de destruição, mas lá atrás também tem um termo de guerra, de conquista. Tem um território delimitado por Deus e autorizado para você avançar e conquistar. Lá atrás não tem só um caos de uma área destruída, ou por um lugar onde o vento passou e bagunçou as coisas. Lá atrás tem um lugar bendito, que o Senhor disse: vai, derruba, avança, pisa o pé naquela terra que eu vou tenho dado. Lá atrás também tem a promessa e tem o respaldo de Deus. Não há causa perdida, não há causa impossível, não há família destruída que não possa ser restaurada, não há filho perdido que não possa ser achado, não há sentimento, por mais profundo, estragado, corrompido que esteja, que não possa ser restaurado e curado, não há amargura que não possa ser limpa, não há mancha no coração que não possa ser arrancada, limpa, tirada, restaurada, não há problema físico que não possa ter cura, porque Ele fez e criou todas as coisas. Ele me conhece e te conhece. Mas eu primeiro preciso vencer corajosamente esses muros falsos de proteção, enganosos da nossa alma. E nós vamos começar hoje vencendo o medo. Amém? Fica de pé no seu lugar. E se você não quiser ficar de pé, quiser ficar sentado, pode ficar também. Nós queremos orar. Pai, nós queremos entregar diante do Senhor. Essa é uma noite de entrega, Pai. Essa é uma noite de entrega. E nós recebemos, Senhor, uma unção de liberação em áreas de conquistas físicas. Mas nós recebemos uma oração, que essa conquista é para a gente cumprir o propósito, é para entregar. Da mesma forma, Senhor, nós queremos entregar os nossos medos, os nossos fantasmas. Nós queremos ver cair, ruir muralhas do nosso interior que escondem uma realidade inevitável, que às vezes a gente corre e foge. Mas hoje nós queremos esse lugar e essa unção que o Senhor deu a Josué, ser forte e corajoso. Nós queremos esse fortalecimento, Senhor, porque é preciso ser forte e corajoso para enxergar o que estão atrás das muralhas. É preciso ser forte e corajoso para enxergar algumas coisas que estão dentro de nós. É preciso ser forte e corajoso para enxergar algumas cadeias. Mas nós cremos e sabemos que quando nós decidimos ver
O Senhor não nos deixa só no caos. O Senhor não nos deixa só em meio a prisões, em amarras. Mas o Senhor é aquele que tem a chave. O Senhor é aquele que tem a solução. O Senhor é aquele que tem a espada que corta as cordas. O Senhor tem a chave de cada cadeado. O Senhor é aquele que nos tira das nossas prisões e que nos faz conquistar e ser vitoriosos nas nossas guerras. Tem compaixão. Declare isso. Declare isso. E comece a entregar seus medos. Pastor, eu não tenho medo de nada. Entregue mesmo sem você saber. Porque se